Jornalistas, familiares dos presos, parlamentares e juristas promovem uma live de 8 horas sobre o 8 de janeiro. Com o título de 8 de janeiro, 2 anos de farsa, o evento foi transmitido ao mesmo tempo em quase uma dezena de canais e contas de redes sociais. A jornalista Cristina Grêmio abriu a live comentando o relatório sobre as manifestações, publicado ontem pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E eu acho um absurdo o que está aqui nessa segunda página. Eles separam os que são presos em flagrante para dar a entender que houve prisões legais, porque a gente ouve falar, quem não entende do direito, né? A gente ouve falar em prisão em flagrante e pensa, o cara foi pego cometendo um crime, tem que pagar pelo crime. Não, a gente não está falando de um assassinato, a gente não está falando de um estupro, de uma pedofilia, de um assalto à mão armada, latrocínio, homicídio, nada disso, nada disso. Essas pessoas, o flagrante foi porque elas estavam dentro de nem depredação, nem vandalismo, porque isso houve, a gente não apoia isso, obviamente, mas não há prova de que esses presos todos aqui, que eles colocam no relatório, com raríssimas exceções, não há prova de que eles vandalizaram, de que eles destruíram, de que eles depredaram, muito menos de que estavam tentando cometer um golpe de Estado, que essa narrativa é só para boi dormir mesmo, como diz o ditado. No outro momento, o advogado André Marcília afirmou que os abusos do judiciário começaram com o inquérito das fake news. Dia simbólico para as autoridades governamentais, porque elas precisam manter a justificativa de que houve um golpe, senão elas precisam assumir todos os abusos e excessos que cometeram até hoje. Isso começou em 2019, em abril de 2019, quando eles começaram com o inquérito das fake news, eles começaram com a censura à capa O Amigo do Amigo de Meu Pai, da revista, à época, Cruzoé. Ali começou já errado, porque eles disseram que houve uma fake news, começou chamando de inquérito das fake news e depois descobriram que o documento que baseava a matéria era verdadeiro. Então o inquérito das fake news começa com uma fake news que não era fake news. E com uma competência já totalmente errada. E com uma multa de 100 mil por descumprimento de um ato que não foi descumprido. E os descumprimentos eram assim, imediatamente, cumpra-se imediatamente. Então tudo que a gente tem visto hoje só foi piorando, mas começou lá. Esses abusos, o modus operandi, vamos dizer assim, desse troço todo que hoje a gente olha, começou ali. E o desembargador aposentado Sebastião Coelho afirmou que a jurisprudência que está sendo aplicada terá consequências terríveis. É uma jurisprudência que está sendo firmada e aplicada, mas que com consequências terríveis para as pessoas. Pessoas presas, como já foi citado no bloco anterior, uma senhora presa há 1 ano e meio mais já, porque escreveu numa estátua, perdeu mané, apenas repetiu o que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nessa caminhada, pessoas morreram, várias pessoas já morreram, porque os que estavam com tornozeleira eletrônica, eu não tenho dado ao seu Ezequiel poder atualizar na sequência, mas, salvo engano, já 5 pessoas morreram em decorrência de trabalhos inadequados usando tornozeleira eletrônica. Já teve um suicídio. Então, a toda hora, agora mesmo, eu denunciei um caso do indígena que está preso lá no Paraná, desde 20 de setembro de 2023, sem denúncia. Sem denúncia. Isso não pode ser uma normalidade. Quando tudo isso passar, vai ser contado como a história, e alguns estudantes ou estudiosos não vão entender como isso pode ter acontecido. Mas as pessoas sofreram. As pessoas pagaram o preço e continuarão a pagar. Nós vimos hoje, mais uma vez, infelizmente, o presidente da República dizer que as penas serão aplicadas, traduzindo já um sentimento do que vai acontecer no futuro no Supremo Tribunal Federal. Bom, Ana, a gente acompanhou um trechinho aí desse bloco dos juristas dessa super live aí com a participação dos advogados André Marcília, da Fabi Barroso, também do procurador Marcelo Rocha Monteiro e também do desembargador aposentado Sebastião Coelho.
Em contraponto aí à fanfarra que a gente acompanhou em Brasília, Sem Povo, essa super live que reuniu jornalistas familiares, inclusive, das vítimas, quando a Cris Grêmio abre essa super live, quem estava ali também presente é a presidente da ASFAV, que é a Associação dos Familiares dos manifestantes do 8 de janeiro. Paula, eu acho muito importante esse tipo de iniciativa quando você também traz juristas, né, advogados e expor as vísceras do atual regime totalitário, principalmente ligado ao nome Alexandre de Moraes. No entanto, nós precisamos também pensar na próxima página. É importante continuarmos falando do 8 de janeiro pelo que ele de fato foi, uma baderna, um bando de vândalos ali quebrando o patrimônio público e eles devem pagar por isso. Sempre, sempre nós fazemos questão de fazer essa ressalva. Só que nós precisamos agora colocar algum plano em ação, como, por exemplo, a pergunta que eu fiz ao deputado Zucco. Mas e aí? Tudo isso, essa live toda, espetacular, tudo que foi dito ali, hoje já é muito bem conhecido do povo brasileiro. O brasileiro já entendeu o que aconteceu no 8 de janeiro. Durante 2 anos nós estamos mastigando tudo isso, né, ruminando as mentiras, as falácias, as atrocidades cometidas contra cidadãos brasileiros, mães de família, pais, avós, avós, contra a Constituição. Mas e agora? Qual é o plano de ação? Porque nós temos o poder de fazer pressão nos congressistas, porque sempre que eles tomam alguma ação em relação a isso, seja um projeto de anistia, seja algum debate que vá promover o caminho correto para os presos políticos e os inocentes, o Supremo Tribunal Federal coloca ali o dedo pesado e inconstitucional, ele dá canetadas interferindo em prerrogativas do legislativo, e aí a coisa dá uma arrefecida, espera-se passar um tempo, volta a discutir de novo. Nós temos que pensar, Paula, que as pessoas que estão presas, que estão com tornozeleiras eletrônicas, essas pessoas não têm tempo. Não dá para a gente ficar falando, não, que o vento vai virar, 2026 vem aí. Para essa gente, o amanhã, 9 de janeiro de 2025, já é tarde demais. Esse tempo não volta para essas pessoas. Não dá para, vamos, fortalecer a direita, renovar os... Não dá mais para esperar 2026. Essa gente está presa de maneira inconstitucional, injusta. Um tempo que nunca mais volta para a vida dessas pessoas vai ficar ali, no chão daquelas celas, nas paredes dessas prisões, nos dias, nos incontáveis dias, na sensação de incontáveis dias para as crianças que estão em casa sem pai, sem mãe, sem um avô, sem uma avó. Então, Paula, eu não sei qual é a solução. É um desabafo no sentido de excelente iniciativa de lives, excelente iniciativa de colocar sempre a luz no que de fato aconteceu no 8 de janeiro, mas e agora? O relógio para essas pessoas, ele ultrapassa a velocidade normal do tempo, porque essas pessoas já estão presas de uma maneira brutal, desumana. Não dá mais para a gente ficar falando de eleição em 2026. Para essa gente, o tempo é agora, é amanhã, 9 de janeiro. O que vai acontecer? É essa pressão que eu peço que nós comecemos a fazer nos deputados e senadores.